Olá, quem comanda a sua vida? A sua condição ou a sua mentalidade? É a sua condição que determina o que você pensa, como você age? Ou é como você pensa, como você entende, que determina a sua condição? Eu gostaria de falar com você de um texto bíblico que eu amo, que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia agora ou pode ler quando nós acabarmos. Que conta a grande história de um general da Síria que tinha lepra. Mas a primeira fala do texto vem de uma menina pequena, provavelmente dos seus 10 a 12 anos, alguns diriam até mais nova. Essa menina tinha sido presa. Síria guerreou com um pedaço de Israel, foi lá, matou provavelmente os pais dela e trouxe ela como escrava. Esse grande chefe resolveu que essa menina serviria a sua esposa. Esse chefe se chamava Naamã. Então, essa pequena menina estava lá. Qual era a condição dela? A condição dela era de serva, de escrava, uma pessoa que não tinha escolha, a não ser estar ali servindo a esposa de Naamã. Eu olho para ela e fico imaginando quando ela vê o seu chefe, né, o esposo da sua senhora, doente, com lepra. Ela poderia ter dito: Yes! Tá vendo? Isso que dá a atacar o povo de Israel. Você vai morrer com essa lepra, maldito. Ou ela podia estar assim: É, essa situação minha é tão ruim, eu estou deprimida, eu não tenho condição de mudança, nada vai mudar aqui, eu choro dia e noite, eu sinto falta dos meus pais, falta da minha terra e fico servindo alguém que eu não quero. Contudo, a mentalidade dela era diferente. Ela viu duas coisas. Ela viu que ela era filha do Deus Altíssimo, filha do povo de Israel, e que ela cria que o Deus dela poderia salvar aquele homem. Eu também fico imaginando que talvez ela pensando, se eu mudar a realidade desse homem, ele pode mudar a minha realidade. Então ela toma uma atitude de falar com a sua senhora, de contar uma história para ela, a história do Deus de Israel que podia fazer o milagre. E a consequência disso é que a sua senhora acredita, fala com o seu esposo e ele é curado. Nós vamos ver ao longo dessa pequena análise de provavelmente 8 mentalidades que existe uma condição, existe a mentalidade que estrutura uma decisão. Então, há uma atitude. Porque se você não agir em cima do que foi pensado, quantas vezes você teve um grande sonho, você imaginou uma nova empresa, você viu uma situação de alguém que poderia ter um casamento mudado, restaurado, mas você não agiu e aquilo não mudou. E eu queria te dizer para você que se você não agir, não há mudança. Uma das grandes coisas que nós sentimos é que as coisas não mudam, e elas não mudam muitas vezes por duas coisas. As coisas que nos pedem muitas vezes de continuar, de agir, são duas. Que na verdade é o dom de agir e o dom de acreditar. Muitas vezes nós não acreditamos porque ainda não vimos sinais de mudança, mas quando você age e você vê pequenas mudanças ou grandes mudanças, você então vai acreditar e vai agir de uma maneira muito maior. E essa mudança é o resultado. Então nós temos a condição, a mentalidade, a atitude e a consequência disso. A esposa de Naamã, que condição ela tinha? Ela era classe A, provavelmente a segunda senhora do reino, uma pessoa top, uma pessoa que sabe de muitas coisas, que era estudada, que tinha autoridade. E uma menina, que serva dela, foi falar com ela. Ela poderia ter dito, não, quem é você? Você não sabe nada. Mas ela teve o que eu gosto de chamar de uma mentalidade mindfulness. Eu sei que mindfulness você só pensa nesse momento que você fica parado. Mas ela também inclui você ficar parado para escutar alguma coisa antes de julgar aquilo. Então, muitos de nós já julgamos antes de sabermos o que é verdade e o que não é verdade. E essa mulher, então, ela escuta. E aí depois ela julga e fala, há uma esperança para o meu esposo. A atitude dela é de confiar e ir falar com o esposo. E a consequência disso é que o esposo dela sai para uma outra terra para tentar a cura. E nós sabemos que ele volta curado. Então ela tem um esposo por muitos mais anos. Ela tem um casamento restaurado. Porque talvez eles já não tivessem nem mais tendo relação, porque afinal ele era leproso, ela não queria pegar aquilo. Então eles têm um casamento restaurado como consequência. A terceira pessoa dessa história é o próprio Naamã. Naamã, o grande homem que tinha um ponto muito fraco, uma doença que ele sabia que iria levá-lo, provavelmente em pouco tempo. Ele, então, escuta aquela história e a mentalidade dele é: apesar de eu ser esse grande homem, eu creio que a situação pode ser transformada. Eu vou crer nisso. E vou a um povo menor, vou a um lugar inferior, mas eu irei lá. Porque eu creio que pode haver uma transformação em mim.
A atitude dele é ir falar com o chefe dele, com o rei da Síria, porque ele não iria se ele não pudesse falar com o rei. Ou talvez se o rei tivesse, não, ele abriria mão do seu poder para ir como um homem comum. E a consequência é que o rei apoia ele nessa situação. Vamos olhar o rei, rei da Síria. Qual a condição desse homem? O homem mais poderoso da época. Um grande rei, uma pessoa que tinha capacidade de lutar com outros reinos e dominá-los. Condição de pensar, meu Deus é maior que o Deus de Israel. Porque naquela época, quando as pessoas ganhavam a guerra, elas acreditavam que o seu Deus era maior que o outro Deus, e por isso que elas ganharam a guerra. Então, esse homem pensa, tem essas condições. Mas escuta seu servo. Qual a mentalidade dele? Uma mentalidade humana. Uma mentalidade que confiava naquele homem que estava na frente dele, que queria o melhor, que era uma pessoa que pensava, apesar de eu ser essa pessoa, grande, tem poder, que não vai lá mendigar para um outro rei. Eu queria dizer para você, meu servo, que vá, leva uma carta minha, leva o meu apoio. E essa foi a atitude dele, escrever a carta, dar o apoio. E a consequência é que ele teve um servo, um general, um grande homem que pôde servir por mais anos, que pôde ter uma fidelidade por mais anos com ele. Então, Naamã pega a carta e chega diante do rei de Israel. E o rei de Israel, que condição tinha? Ele era um rei que tinha acabado de perder uma parte de Israel para a Síria. Ele era um rei que entendia que a situação não era tão boa para ele. Mas ele era o rei de Israel. Ele era o rei dos deuses, da terra dos deuses. Ele era o rei que carregava uma tradição de ver milagres e grandes coisas acontecerem. Mar abrir, rio parar, cidades caírem. Então ele podia ter dito, agora é a hora que eu vou mostrar para aquele rei da Síria que o meu Deus é capaz de grandes coisas. Mas a mentalidade dele era de incrédulo. A mentalidade dele era de medo. E ele fala, você fez isso porque você quer puxar mais uma razão para brigar comigo, e rasga suas vestes. A atitude dele é de choro, é de humilhação, mas não humilhação boa, mas humilhação ruim. É aquela ideia de que, meu, eu não sou ninguém e você está aqui. E a consequência é que ele foi humilhado. E até hoje a gente lê esse texto na Bíblia e fala, meu Deus, que rei mais errado. Então, nesse momento entra uma outra pessoa, Eliseu, que tem a condição de profeta, que entende quem ele é, que entende que o Deus de Israel é capaz de realizar esse milagre. Com a mentalidade de fé, com a mentalidade de poder, com a mentalidade de profeta, que sabe que Deus faz, que escuta Deus e fala para esse homem, vem aqui. A atitude dele de chamar o homem, de dar a profecia, vá ao rio e mergulhe 7 vezes, traz uma consequência de cura para aquele homem, traz uma consequência de salvação para aquele homem, que quando volta para a terra dele, leva a própria terra, enche sacos de terra e leva para que ele pudesse ajoelhar na terra de Israel e adorar ao Deus de Israel. Então o profeta realiza a sua missão. Mas Naamã, nesse momento, fica muito triste, porque Eliseu pede para ele mergulhar no Rio Jordão, que é um rio pequeno, é um rio barrento. Eu já estive lá, quando nós fizemos batismos lá, e tivemos a oportunidade de estar ali, de ver algumas coisas no rio, de sentir, né? Para a gente sentia a presença de Jesus, sentia tudo que já passou, né, pelo povo de Israel ali. Mas, na verdade, é um rio barrento. E para aquele homem era um rio muito pequeno, era um rio que não representava a glória do país dele. Mas os amigos dele, que tinham uma condição menor, estavam ali só para dizer sim, sim, senhor, porque ele era o grande chefe. E nós sabemos que no exército você sempre diz sim para o seu chefe. Então eles podiam ter dito, meu, ele falou que nós vamos embora. Mas eles disseram que, pera, chefe, se pedisse para o senhor subir uma grande montanha, se pedisse para o senhor fazer 1000 polichinelo, ou fizesse qualquer outra coisa que fosse, o senhor não iria fazer? Ele iria. Então esses homens tinham a mentalidade de amigo. Tinham a mentalidade de que vamos até o fim. Nós precisamos chegar até o fim. E nós precisamos, então, ter essa mentalidade. Sabe aquilo que as pessoas dizem quando você vai para a guerra, depois você atravessa a ponte, queima a ponte, que você não pode voltar mais, então você tem que gastar toda a sua energia fazendo? É exatamente isso que eles pensaram. Meu, a gente está aqui. Mas eu creio que talvez eles tenham até dito para ele, vou fazer um trato. Vai lá. Se não der certo, a gente nem fala para ninguém que o senhor mergulhou. A gente só fala que aí você não quis fazer o que esse homem disse porque não era digno. Então eu queria dizer duas coisas de amizade. Amizade é assim, amigo
é como ferro que com ferro se afia. Então, amigo e amigo trazem o melhor um do outro. E esses amigos trouxeram o melhor desse homem. Falam, vai lá. E eu fico imaginando que se tivesse mergulhado, tivesse dado certo, talvez eles tinham até acobertado isso e dito, não vamos falar que ele mergulhou nesse lugar barrento, que ele caiu nessa cilada. Não, a gente só fala que foi isso que disseram e ele, como um grande homem, decidiu voltar. Nós precisamos ter isso, nós precisamos ter as costas dos nossos amigos, ao mesmo tempo que nós precisamos ter a coragem de dizer para os nossos amigos a verdade e levá-los para frente. Muitos de nós ajudamos nossos amigos a acomodar, só passamos a mão, em vez de puxarmos eles para conquistarem o que eles precisam, serem grandes generais de Deus. E por último, e a consequência da atitude deles, desculpa, é que o amigo foi curado. E eles tiveram esse amigo e o respeito desse amigo até o final da vida dele. E por último, nós temos o servo de Eliseu. O servo de Eliseu que foi apenas um menino de recado, que pediu para ele vir, que avisou que Eliseu falou para ele mergulhar. Ele quis pegar no crédito. Então a condição dele era apenas de um servo, uma pessoa normal, a mentalidade dele era de ganância, era de querer levantar vantagem em tudo. Ele vai lá e pede para o cara deixar para ele dinheiro, deixar para ele roupa, o que Eliseu disse que não era para fazer, porque Eliseu entendeu que a glória era de Deus. Mas esse menino não. Então a atitude dele foi ir lá buscar. E o que é a consequência dele? Ele fica leproso. Ele sofre de lepra. A grande momento de bênção transformou maldição na vida dele. Muitos de nós queremos levar crédito por algo que não fizemos. Muitos de nós queremos levar glória por esforço que não fizemos. Nós temos que lembrar que tudo que fizemos é para Ele, para a glória dele. E se algum crédito nós recebemos, nós aceitamos com gratidão. E se não recebemos, nós sabemos que vamos continuar investindo e uma hora isso vai voltar. Mas queremos pegar um crédito que não é nosso. Nos traz maldição. Nós temos que parar com essa coisa de viver a vida fácil e levar a vantagem em tudo. Não. Nós temos que pagar o preço. E aí as coisas vão retornar para a gente. Então, para resumir, eu queria dizer para você, como nós vimos, tudo há uma condição, uma mentalidade que deve dominar sobre a sua condição, uma atitude que deve ser tomada para provar que essa mentalidade está certa, e se ela estiver errada, você já vai saber ali, e você vai poder reconstruir a sua mentalidade, reconstruir o que é para acontecer, e um resultado que não vai ser um fracasso, que vai ser um resultado que vai confirmar a sua mentalidade, vai trazer mais confiança e fé para você, ou uma coisa que vai dizer, não, tem alguma coisa errada, você precisa aprimorar isso. Você precisa aprimorar, entender que não foi feito assim, que tem que ser feito assim, assado, e em relação a Deus que você precisa depender mais dele ainda. Então vamos lá. A menina tinha uma condição de serva, mas teve uma mentalidade de fé, que levou ela a mudar a história de um grande general, e tenho certeza que é a sua própria história. A esposa teve uma mentalidade de mindfulness, que escutou antes de julgar. Depois mediou as palavras e tomou a decisão. E teve como consequência um esposo, um relacionamento forte de novo. Naamã teve uma mentalidade de metanoia. Transformou absolutamente tudo na vida dele. Primeiro ele teve que transformar a mentalidade. Depois ele teve que pedir para o chefe. Ele teve que ir para uma nação que ele considerava inferior. Ele teve que tomar banho no rio que era barrento. Mas ele, tendo dado essa volta na mentalidade dele, essa transformação de forma como pensar, ele mudou a sua realidade por muitos anos. Quando pensamos no rei da Síria, ele teve a mentalidade humana, de amigo, confiança naquele servo e na palavra que ele trouxe. E aí ele teve a atitude de mandar a carta e teve, com certeza, um servo fiel por muito mais anos, que deve ter ganhado muito mais guerras para ele. Nós temos o rei de Israel, que teve uma mentalidade medrosa, que agiu com pequenez e passa vergonha até hoje, quando nós lemos o texto. Nós temos a atitude de Eliseu, uma atitude de profeta, uma mentalidade de que Deus é capaz de fazer grandes coisas, uma mentalidade de quem conhece o mundo espiritual e sabe o que Deus pode fazer. E a consequência foi mudar a vida daquele homem, e a consequência foi levar aquele homem a um relacionamento com Deus, tanto que ele levou a terra para a Síria, para ele adorar na terra de Israel. Ele jogou a terra e ele ia ali agradecer ao Deus Todo-Poderoso que curou a sua vida. Aos amigos de Naamã, aos servos que estavam com ele ali, que tinham a mentalidade de vamos até o fim, vamos completar essa jornada, de ser amigo, de incentivar a ir para frente, ao invés de só, vamos chorar junto, tá? Não deu certo, é humilhante, não. De amigos de verdade que vão te empurrar. Esses amigos são os amigos que você precisa para a sua vida. E finalmente, a mentalidade do servo de Eliseu, que queria levar vantagem aonde não fez nada. Eu queria te dizer, pare de querer levar vantagem aonde você não fez nada. Pare de não fazer nada. Faça alguma coisa, vá tomar conta da sua vida. Faça algo. Ajoelhe-se. Esse menino tinha a possibilidade de ser o próximo profeta de Israel.
Eliseu caminhou com Elias. Esse menino estava caminhando, teve a possibilidade de ver o mundo celestial, podia aprender grandes coisas, estava ali do lado de uma escola de profetas e perdeu a oportunidade dele. Quais são as oportunidades que você tem perdido na sua vida? Mude a sua mentalidade. Tenha a mentalidade do servo, do filho, de alguém que é amado e que pertence à família do Deus dos deuses, do Deus de Israel, do Deus que é vivo hoje e que permite que você viva com o Espírito Santo, que é Deus habitando em você. Você tem a possibilidade única de abraçar isso, de servir esse Deus e ter a mentalidade dele, de que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Então viva essa vida, tenha a mentalidade correta para mudar a sua condição através de um ato de fé, de uma ação. Você vai mudar muitas coisas à sua volta, a começar de você. Quem sabe a sua família, a sua cidade, a sua nação e o seu mundo. Deus te abençoe. Um grande abraço.